paz do Senhor a todos. Vamos estudar a lição de número 7, que tem aí por título: A Bíblia transforma as pessoas. Isso é uma verdade. Eu fui transformado por esta palavra. Sou uma testemunha viva do poder transformador dessa palavra. E aí, você está gostando dos nossos vídeos? Então, inscreva-se no canal Teologia e Pentecostalismo, deixe o seu like, o seu joinha, ative aí o sininho para receber as notificações. Se tiver algum vídeo, faça os comentários, deixe as suas sugestões para melhora do nosso canal. Bora lá para a nossa lição. Começamos com os nossos objetivos e também com os nossos tópicos e subtópicos para que possamos ter um panorama geral, abrangente de toda a nossa lição. Já vamos então para a nossa introdução, que diz: as Escrituras ensinam que o Altíssimo ele não tolera de forma nenhuma a soberba humana que rejeita a revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra esta palavra sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Nós vamos ver no capítulo de Hebreus que a Bíblia é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela transpassa o interior do homem. Semelhante a uma espada, ela anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. O tópico de número 1 nos diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus, não é letra morta. O subtópico 1 nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor Jesus afirmou que as palavras que ele proferia eram e são espírito e vida. Conforme nós vemos lá em João 6,63, a palavra nos transmite vida por ser usada pelo Espírito Santo, o qual é o doador da vida. Estando vivas, as declarações divinas transmitem viva, conquanto que sejam aceitas. Os israelitas não entraram em Canaã por não darem crédito à palavra de Deus. Hebreus 4:6. O autor da carta aos Hebreus ele faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro, Hebreus 4:11, conforme os israelitas da geração no deserto. A palavra de Deus ela é viva e trabalha no coração do homem pelo Espírito Santo. Não se trata, portanto, de nenhuma letra morta, mas absolutamente viva. Vamos meditar em alguns pontos. Ela trata-se da declaração do Deus vivo, cuja intenção é transmitir sua vida aos homens por meio de Cristo, o Deus que se fez homem. João 5:25-26 e 6:57. O 2. A palavra é do Deus vivo. Ela é impelida pelo Espírito Santo. Portanto, é necessária e poderosa, realizando aquilo que lhe compete. Não é algo morto, ocioso ou improdutivo. A palavra de Deus, ela traz vida ou ela traz morte, condenação ou salvação, dependendo, é claro, da obediência e da fé da pessoa. No original grego, a palavra, o termo eficaz é energis, que significa ativo, eficaz, poderoso. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem, conforme nós vemos em Isaías 55:11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Não há como escapar, portanto, do exame minucioso e do poder desta palavra. Se Deus fizer alguma promessa, pode se apegar a ela. Se Ele proferir alguma advertência, devemos dar ouvidos à sua mensagem. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, ou seja, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito, conforme nós lemos em Isaías 55:11. Trata-se de uma palavra revestida de sabedoria e graça infinitas, mas muito exigente. Ninguém pode ignorá-la ou dela zombar. Nesse sentido, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta os seus leitores a lembrarem-se que a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12, a parte A. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Hebreus 3:12, 9:14.
10:31 e Hebreus 12:22. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte, conforme Deuteronômio 32, 46 e 47. A palavra de Deus é viva e ela tem vida em si mesma. Ela é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos humanos. A Bíblia não é um livro morto, mas um livro muito vivo. É ativa e poderosa. Ela incomoda, ela fere, ela corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada, conforme nós vemos no simbolismo de Hebreus 4:12. Essa palavra, ela atinge onde mais nada consegue atingir. Ela separa até aquilo que é inseparável. A Bíblia não é letra morta do passado, mas aplica a verdade viva às pessoas de hoje. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela tem vida em si mesma e age por si mesma. Vou repetir novamente o que Jesus disse. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, conforme João 6:63. A palavra de Deus é poderosa e sempre cumpre os propósitos pela qual ela foi enviada. A palavra de Deus é, metaforicamente, um bisturi divino que penetra até no mais delicado dos nervos do corpo humano. Simbolicamente falando, é claro. A palavra de Deus nos diz o ponto 2, é espada. E é uma espada penetrante. Ela é afiada e cortante. Ela é penetrante e aguda. Não há dureza que ela não possa penetrar. Não há negligência que ela não possa identificar e condenar. Não há desvio que ela não repreenda. Não há desobediência que ela não possa descobrir. Não há desobediência que ela não pode censurar. E, é claro, eficazmente punir. Não há segredo que esta palavra não possa desvendar. Essa é a ideia que o autor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção de cada um de nós. Porque a palavra é como uma espada de 2 gumes, uma temível arma que corta um homem em um golpe só. No primeiro século de nossa era, os romanos tinham uma arma formidável, uma espada de bronze, que em ambos os fios tinha uma lâmina extremamente cortante. Os soldados romanos, eles usavam essa espada no combate corpo a corpo. Era um instrumento muito versátil que podia cortar com movimento para frente ou para trás. Então esta figura simbólica da espada é bem familiar na Bíblia. Nós vemos aí Isaías 49:2, Efésios 6:17, Apocalipse 1:16 e Apocalipse 2:16. Então a palavra é uma espada espiritual que deve ser usada pelo crente no combate contra os inimigos da nossa alma. Lembre-se, Jesus venceu o diabo com essa arma. Seu ataque a Satanás sempre era com a expressão está escrito. Está escrito. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz lá em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. A palavra de Deus, ela é muito penetrante, tal qual essa espada de 2 gumes, que não para diante da resistência da pele, da carne e dos ossos. Dessa forma, a palavra de Deus também, ela revela o coração inteiro, o segredo, o intuito e o caráter de um homem. Ela deixa claro quem é obediente e quem tem fé, e quem é incrédulo e também desobediente. Ela revela quem pode entrar no descanso divino e quem deve perecer no deserto da incredulidade, tal qual a geração do deserto pereceu. Ela é tão penetrante que chega na região da divisão da alma e espírito. Nesse ponto, há muitas discussões de um tema teológico complicado e controverso, que fala-nos acerca da dicotomia e tricotomia. São 2 correntes teológicas. Os defensores da dicotomia, eles entendem que o homem é composto de uma parte material e imaterial, ou seja, corpo e alma e espírito. Para eles, os termos alma e espírito são palavras sinônimas. Já os defensores da chamada tricotomia argumentam que o homem é formado de corpo, alma e espírito, tricotomia, sendo que alma e espírito são coisas totalmente diferentes e têm funções diferentes na composição humana. Por ser um tema tão complicado e que gera muitos debates, conselho meu para os professores, não entrem no mérito dessas questões, até porque não há tempo disponível para discutir profundamente esse tempo, ou esse tema. Não é o tema da aula. Mas
é apenas uma sugestão e o professor ele tem total autonomia para conduzir a dinâmica de sua aula. O importante é frisar para os alunos que não existe em nenhuma parte no homem que a palavra de Deus não possa penetrar, seja material, alma, espírito, seja a parte física, ou seja, o corpo. Ela atinge o âmago de nosso interior. Ela examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos mais profundos do nosso homem interior. Nada fica encoberto que esta palavra, a palavra viva e eficaz, não possa revelar. Essa é a poderosa palavra de Deus. No ponto de número 3, nós temos a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Conforme nós vemos aí em Hebreus 4:12, nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias, elas são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é totalmente exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar, conforme nos diz Hebreus 4:13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Porém, se o endurecimento, tal qual os israelitas no deserto, tiver em nossas almas, nosso coração, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Hebreus 3, 12 e 13. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Aquilo que Deus diz em seu livro, ou seja, a Bíblia Sagrada, através dos seus profetas, por meio de Cristo, nos evangelhos e por meio dos seus discípulos, os apóstolos, ela é ativada pelo Espírito Santo, de modo a revelar, condenar e julgar, ou então dar promessas e abençoar, dependendo das condições espirituais do indivíduo, estando em Deus ou fora de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a palavra de Deus é trabalhada no coração humano através do poder do Espírito Santo. Quando nós falamos de coração, nós nos remetemos aí ao termo grego cardia, que é traduzido como coração. É claro que esse termo é usado figurativamente, metaforicamente, simbolicamente, para se referir às fontes ocultas da vida pessoal, o nosso interior. Isso inclui aí as emoções, a razão e a vontade. Pelo poder da palavra, a hipocrisia se desfaz e o engano ele é desmascarado. Algumas vezes, nem mesmo nós o compreendemos claramente. Nós não compreendemos os nossos verdadeiros motivos e as nossas próprias intenções. Mas a palavra de Deus ela tem o poder de nos expor a nós mesmos, para que nós possamos enxergar em nós mesmos as nossas intenções, os desejos mais escondidos da nossa alma. Então, pela palavra, nós vamos ver que o coração ele pode ser endurecido. Hebreus 3:8 e o verso 15, também Hebreus 4:7. Ele pode errar ou desviar-se, Hebreus 3:10. E ser mau e infiel, Hebreus 3:12. A lei de Deus também ela pode ser escrita no coração, Hebreus 8:10 e 10:16. O coração pode ser purificado da má consciência, Hebreus 10:22. E ainda o coração pode ser fortalecido pela graça, Hebreus 13:9. Vê-se que o autor de Hebreus ele trabalha bastante essa questão do interior do homem, que é trabalhado também pela palavra de Deus. Então essa palavra ela tem habilidade para julgar todo o movimento e sentimento do coração. Ela pode julgar nossos pensamentos antes deles se tornarem palavras. E também julga as nossas intenções antes mesmo delas se tornarem ações. A declaração em Hebreus ensina que nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, permanece intocável pela Escritura, pois ela se dirige a todos os aspectos da vida do homem. Todos os recessos, partes do corpo e da alma enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus. A afirmação bíblica ela aponta que até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais obscuras são desvendados pelo poder desta palavra. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas
Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. O ponto desse versículo de Hebreus 4,13 é que é impossível alguém enganar a Deus. Sua palavra revela-nos aquilo que somos. A geração do deserto não pôde entrar no descanso de Deus por causa de sua incredulidade e desobediência. Nem podemos nos enganar ou não podemos enganar ao Senhor se tivermos o mesmo caráter que aquela geração possuía. Se finalmente entrarmos em seu descanso, será porque Deus julgou-nos de tal maneira que o seu Espírito trabalhou em nós e nos fez homens e mulheres fiéis a Deus. É sempre pela graça e pela bondade de Deus que nós permanecemos fiéis nesse deserto da vida. Se desobedecermos e formos incrédulos, sua palavra, ela será usada contra o nosso pecado e a nossa incredulidade e vai desmascarar quem nós somos. Portanto, sempre afirmamos que se o nosso coração se render à palavra, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, 9 e 10, nós seremos salvos pela graça. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas do deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Hebreus 3, 12 e 13. Em vista disso, quando nos submetemos voluntariamente à autoridade da palavra de Deus, nossos corações podem ser abrandados e mudados de forma que possamos verdadeiramente entrar no descanso de Deus. Nós caminhamos já para a sinopse do ponto de número 1, ou do tópico de número 1, que nos diz: a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é apta para discernir o interior do ser humano. Esta palavra tem poder. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o tópico de número 2, que diz: a Bíblia, a palavra de Deus, anula os conselhos do mundo. Assista esse vídeo, está imperdível e você, com certeza, crescerá mais na graça e no conhecimento desta bendita e gloriosa palavra. Te aguardo no próximo vídeo.